vocês começaram a ser gravados, né? Eu pedi para desligar os microfones e tentar, assim, segurar ao máximo qualquer pergunta, a não ser que seja, assim, realmente uma coisa bem importante na discussão aqui. Aí a gente abre o microfone e a gente comenta algumas coisas, tá? Então a gente estava começando a discutir fatores que alteram a variação da entalpia. Se você se lembra até hoje a questão da entalpia, a gente estava falando que a entalpia é uma energia que surge a partir das reações químicas, mas essa energia ela está ligada diretamente ao ambiente onde essa reação acontece. Tanto que a gente disse que essa reação ela não acontece num ambiente isolado, nem fechado, correto? Ele tem contato direto com a vizinhança e com isso existe troca de calor para o ambiente, né? Ou o ambiente recebe esse calor num processo que a gente chamou de exotérmico, ou ele retira calor do ambiente, que a gente disse que é um processo, uma reação endotérmica. E aí a gente comentou algumas coisas que vão influenciar diretamente nesse calor, nessa entalpia, né, que, que aparece aí, que surge, que a gente percebe pela variação de temperatura. E aí, nós dissemos, né, que tem a equação química, e para a gente entender esse valor de ΔH, é necessário, então, que algumas especificações sejam feitas. Então, depende da temperatura onde essa reação acontece, depende da pressão, né, do estado de agregação, do estado físico e da quantidade de matéria. Tudo isso vai influenciar. Por isso que essas reações, normalmente elas trazem os reagentes e os produtos indicando estado físico, ou se está em solução. Tem que trazer a equação balanceada, porque a quantidade de matéria vai interferir diretamente nisso, certo? E nós discutimos algumas coisinhas. Então, existe uma padronização para facilitar esse entendimento. Nós falamos, inclusive, e deixei para vocês estudarem por conta própria, a questão do que eles chamam de alótropos, né, que são formas diferentes em que substâncias puras e simples aparecem na natureza. Né? Então tinha lá o carbono, que podia ser o carbono grafite ou o carbono diamante, o oxigênio, que se apresenta como O2, o gás oxigênio, ou O3, que é o gás ozônio. Isso tudo vai interferir também. Cada substância dessa, cada molécula, cada composto vai ter uma energia envolvida nela, ou maior ou menor, e isso tudo vai interferir nessa variação de entalpia do reagente para o produto, interfere no calor liberado ou no calor absorvido. Então ele tem que ficar bem atento a essas observações. E aí eu falei com vocês que a gente tem umas condições que foram chamadas de condições padrão, para facilitar esses estudos, para descobrir essa quantidade de calor. Né? A gente não tem como saber especificadamente quanto de entalpia, quanto de calor existe, pode ser variado no reagente ou no produto. A gente só consegue perceber a variação na conversão de reagente para produto. Que isso tudo tem a ver com temperatura pelo Q igual a mc delta T. E é por aí que a gente vai levando o raciocínio, correto? Aí eu disse assim para vocês, quer ver? Não, deixa eu só fazer um exemplo aqui com vocês, e aí eu posso voltar à projeção. Aqui o exemplo está dizendo assim, olha, que o fenol não importa pra gente, assim, agora no momento, as características dele, porque isso aqui tem a ver com química orgânica, que é conteúdo que é explorado na terceira série. Mas o fenol tem essa fórmula molecular que aparece aí, C6H5OH, é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e de corantes. E aí sabe-se que sua combustão total é representada por essa equação que aparece aqui. E essa equação, inclusive, ela já está balanceada, ok? Então você vê lá que tem 1 mol de, de C6H5OH, que eu não coloquei, mas eu coloco agora. 1 mol de C6H5OH reagindo com 7 mols de O2, produzindo 6 mols de CO2 e 3 de H2O. Toda vez que você lê o texto, a informação de que a reação é uma combustão total, lembre-se que o composto químico tem que reagir com oxigênio
E na combustão total eu tenho que ter como produto o gás carbônico e a água. E que a combustão sempre será uma reação do tipo exotérmica. Ela libera calor para a vizinhança. O ΔH é negativo. E esse sinal negativo aqui, ele não é um sinal matemático, tá? É um sinal que indica para a gente que essa quantidade de energia aqui foi liberada para a vizinhança na forma de calor, tá certo? E aí aumentou a temperatura da vizinhança. E aí ele quer que a gente calcule o calor envolvido na queima de 470 quilogramas de fenol. E aí eu tenho a informação para 1 mol. Tá aqui embaixo, olha, 1 mol de C6H5OH vai liberar o 3054 kJ. Não precisa botar o sinal negativo, porque eu sei que esse calor foi liberado. E ele quer que a gente calcule quanto de calor foi liberado na queima de 470 kg. Eu posso fazer essa conta? Diz para mim, sim ou não? Alice disse que não, Luísa disse que não. Mais alguém? Fernanda disse que não. Eu acredito que todo mundo saiba por que não, né? Isso, tá em mol e quilograma. Gente, quando eu monto a regra de 3, não é isso? As unidades na vertical tem que ser a mesma. Devem ser as mesmas. Então aqui eu preciso saber a quantidade de calor. Se essa unidade aqui é em kilojoule, a minha resposta vai dar em kilojoule também. Agora, eu não posso fazer essa conta se eu tenho em um trecho o mol e o outro trecho em quilograma. Né? Nós temos unidades diferentes que indicam quantidade de matéria. Então eu preciso fazer conversão. Né? Tem que deixar as duas na mesma unidade. E aí, eu converto o mol para o grama ou o quilograma para o mol? Qual é o mais fácil? Né? Você vai ter que converter o mol para grama. Como é que nós fazemos isso? Você vai pegar, né, a soma de todos, a massa, né? A soma das massas de todos os átomos presentes nesse composto. Então você vai pegar a massa do carbono e multiplicar por 6, a massa do hidrogênio e multiplicar por 6, porque são 6 átomos, e somar com o do oxigênio. Alguém já fez aí? Pode me falar? Ó, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. 12 vezes 6 mais 6 mais 16. Eu também achei 94, Fernanda. Então, ó, eu vou trocar 1 mol para 94 gramas de C6H6OH. E aí, e agora a gente pode fazer essa conta? Ô, João, você deve ter esquecido esse hidrogênio aqui, ó. Mas aqui, gente, eu ainda não posso fazer essa conta porque a unidade aqui está em grama, correto? E aqui está em quilograma. Então eu vou passar o quilograma para grama, correto? Isso, João. Vou passar de quilograma para grama. Então, é só multiplicar por 1000, só colocar mais 3 zeros e agora eu tenho a unidade. E aí fica tranquilo agora para fazer a conta na calculadora. Então ficaria 470.000 vezes 30.054 dividido por 94. E aí a resposta dá um número muito grande. Óbvio, né? Porque a massa aumentou pra caramba, não é isso? Então a quantidade de energia liberada aumenta. E aí você tem que achar em torno de 15.270.000 kilojoules de calor liberado, correto? Mas aí depois você faz a conta e você vai verificar essa, essa mudança aí. Deixa eu agora exibir a tela toda. Nós já fizemos isso daqui. Ótimo.
Vou voltar a falar do estado padrão, tá? Nós discutimos, já falamos, né? Padronização, ela é muito importante. Depois, João, eu no finalzinho da aula. Deixa eu só continuar aqui, correto? Guarda as dúvidas aí para o finalzinho. Então, o que a gente definiu como padrão? Padrão é exatamente para a gente não ter muita bagunça e que cada um faça do seu jeito, ok? Aqui para gente, o estado padrão tem a ver com diversas condições. Então, o que é padronizado para a gente, né? Nesse caso aqui, a pressão atmosférica vai ser sempre definida como um ATM, ou seja, é a pressão ao nível do mar. E a temperatura é em torno da temperatura média do planeta, que é 25 graus Celsius. A questão da temperatura aqui vai influenciar no estado físico da substância. Tá, padronizei, professor. E aí? E aí, meus caros, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a entalpia padrão de uma reação ela vai definida como a variação da entalpia quando os reagentes e produtos estarão no seu estado padrão. Por isso vai aparecer se é gasoso, se é líquido e a questão do balanceamento. E aí foi definido para a gente ter um nível, né, que todas as substâncias simples ou na forma alotrópica mais estável, que é a menos energética, essas substâncias simples ou na alotrópico mais estável tem a entalpia padrão delas igual a zero. Então, ó, a 25 graus Celsius, o hidrogênio é o H2 gasoso, que tem entalpia zero, o O2 é zero, o grafite é zero, o enxofre é zero, o nitrogênio, o fluoro, o cloro, o bromo, todas elas na forma gasosa é zero. São zero. Professor, como é que eu vou saber disso num problema? Normalmente ele não fornece o valor dessa entalpia. Por quê? Porque ela vai ser zero. Então nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco de um cálculo aqui, que você vai ver que vão faltar alguns dados. Esses dados normalmente é porque a entalpia da substância é zero, a não ser que seja a entalpia que você pretende calcular. Por isso a gente vai fazendo bem devagar e vocês vão acompanhando tudo isso daí, correto? E aí existem algumas formas da gente descobrir o ΔH de uma reação, correto? Esse valor que eu mostrei na questão anterior é um valor padronizado, é um valor que a gente encontra isso em livros, encontra isso em tabelas. Então são valores padronizados, mas não é nada que a gente tem que decorar, a gente tem que consultar esses valores aí. E aqui eu estou mostrando o que a gente está chamando de entalpia padrão de formação. O que seria a entalpia padrão de formação? A reação química vai formar a substância em questão. Então, a formação do NH3, a formação do CO2, a formação do CO, do N2O. Vocês estão vendo que essas substâncias aqui elas são substâncias compostas? Tranquilo? Por que elas são substâncias compostas? Porque elas têm dois elementos químicos diferentes que formam essa substância. Se fosse apenas um elemento químico, a substância ela seria simples e a entalpia de formação dela seria zero. Então, como é que seria a equação da entalpia padrão de formação? Você vai usar as substâncias simples, que têm entalpia igual a zero, para formar a substância em questão. Então, aqui, por exemplo, para o NH3, eu teria que ter. Deixa eu voltar à figura anterior. Opa, aqui. Para formar NH3, eu teria que ter o H2 reagindo com N2 para formar o que a gente chamou de NH3. Então tem uma série de reações. Por exemplo, para eu formar CO2, eu teria que ter o carbono grafite reagindo com O2 para dar o CO2. Deixa eu pegar um outro diferente aqui. Ó, o HCl, o cloreto de hidrogênio gasoso. Professor, não é ácido clorídrico, não? Não. Ácido clorídrico é quando ele está em solução aquosa. Mas para formar o HCl, ó, eu teria que fazer o H2 reagindo com Cl2. São sempre as substâncias simples para formar a composta. Ó, o benzeno, que é o C6H6, no estado líquido a 25 graus Celsius. Então eu preciso ter o carbono grafite reagindo com H2 para formar o C6H6. Essa tabelinha aqui não é a que a que está na sua apostila. Na sua apostila, essa tabela está no volume 6,
na página 16. Tem uma tabela grande ali e dependendo do exercício que a gente vai propor, você vai precisar consultar essa tabela. Depois, se for o caso, eu passo as questões para quem tiver sem apostila e tem essa tabela aqui. Você pode rever depois o vídeo, alguns já dão print na tela, já deixam salvos, né, ou tiram foto, não tem problema nenhum não. Tá, mas isso aqui vai ser passado para a escola e eles vão postar isso depois. Ó, a água líquida, que é H2O, é líquida porque é 25 graus Celsius, então tem que ser a reação do H2 com meio de O2 para dar H2O. E é proporcional, tá? E aí, aqui tem uma observação a ser feita. É a entalpia padrão de formação da substância, mas é para formar 1 mol. Então é para formar sempre 1 mol da substância. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Cuidado no sentido que se você for balancear a equação, você não pode deixar. Ah, deu um número decimal, vou multiplicar por 2. Tem que tomar cuidado. Porque esse valor aqui é padronizado para 1 mol. Você multiplicar por 2, por exemplo, então você tem que multiplicar esse valor por 2 também. Lembre-se que a quantidade de matéria interfere no calor. Lembra do exemplo do churrasco da Fernanda, não é isso? Quanto mais carvão, mais calor vai ser liberado na combustão, correto? Se eu tiver menos carvão, menos calor, exatamente. Isso. Então, isso aqui é padronizado. Então, se a gente vai balancear essa equação de formação, isso aqui tem que ter um número 1 na frente de todas essas substâncias. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse aqui, ó, deixa eu voltar a tela. Aqui diz assim, olha, portanto, a variação de entalpia de uma reação pode ser determinada diretamente por algum experimento ou calculada usando as entalpias das substâncias. Diretamente, eu já falei para vocês, que é através do calorímetro. E aí, tem uma série de vídeos no YouTube que mostram como é que o calorímetro pode ser feito e como é que ele funciona. Eu não vou sugerir algum aqui. Se você quiser, você procura os vídeos lá, é só usar calorímetro ou calorímetro entalpia. Tem uma série, tem uns vídeos legais. Procura sempre aqueles vídeos, principalmente os vídeos que estão vinculados a algum curso técnico ou algum curso superior, tá? Porque tem um pessoal fazendo uns calorímetros caseiros com latinha e dentro latinha de refrigerante que podem nos dar valores errados, porque o calorímetro ele tem que ser um dispositivo isolado. Lembre-se, tá? Nesse caso ele tem que ser isolado. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui dentro não vai ter interferência do meio externo. Ele só vai se envolver com o meio externo no termômetro. E aí que eu observo se a temperatura ela aumenta ou se ela diminui. E aí, dependendo da variação da temperatura aqui, eu consigo identificar se é reação exotérmica ou endotérmica e fazer os cálculos. A gente não vai fazer isso, tá? A gente vai fazer sempre os cálculos à mão. Também não vou trabalhar com todos os métodos, não, porque vai dar trabalho até entender esse comecinho, porque tem a ver com cálculo. Mas nós vamos discutir um pouco, pelo menos o primeiro, no máximo o segundo, tá? O segundo a gente vai fazer pela entalpia padrão de formação, por aquela tabela que eu mostrei. E aí quem tiver com a apostila é só voltar para a página, para o volume 6 na página 16. Mas a gente vai consultando essa que eu coloquei aqui na figura para resolver alguns problemas. Então, olha só. Como é que a gente vai calcular a partir da entalpia de formação? A gente vai fazer o seguinte, então a gente vai considerar que essa reação química acontece num estado padronizado, um ATM e a 25 graus Celsius. Por isso a gente pode consultar esses valores tabelados. Nós levamos então em consideração a expressão do cálculo do ΔH, que é a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí você tem que lembrar que o que eu tenho ao final da reação são os produtos. E o que eu tenho no início da reação são os reagentes. E aí a gente vai trabalhar com somatória. Vocês sabem o que é uma somatória? João disse que não. Tarcísio disse que não. Fernando disse que. Você quer ver? É porque eu não uso o termo.
Como é que a gente calcula a massa molar mesmo de uma substância? Somando. Somando o quê? A massa de todos os átomos, não é isso? Então você calcula a massa de todos os átomos de carbono, mais a massa de todos os átomos de hidrogênio, mais a massa de... Não é isso? Exatamente. Essa soma de tudo é o que a gente está chamando de somatória aqui. Beleza? A somatória nada mais é do que exatamente você somar tudo. Isso. Só que aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai somar a massa, a gente vai somar a entalpia. Beleza? A gente vai somar a entalpia dos reagentes. Então você vai somar a entalpia de formação de todos os reagentes que aparecem. Você vai somar a entalpia de todos os produtos, isso proporcional à quantidade. E aí no final a gente vai fazer a diferença entre a somatória das entalpias dos produtos, entalpia de formação. Por isso que a gente vai consultar a tabela. E vai fazer a diferença com o somatório da entalpia dos reagentes. E aí o valor que vai ser dado é o valor do ΔH da reação. Como assim? Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Isso, então não tem jeito, tem que estar balanceado. Então, Fernanda, relaxe. Ele provavelmente já vai estar balanceado, a reação já vai aparecer balanceada para a gente. Então, olha só. Aqui ele está mostrando, pedindo para a gente calcular o calor envolvido na queima de 1 mol de etino nas condições padrão. Então a gente pode consultar a tabela, que de novo está lá no volume 6 da apostila, na página 16. Mas aí eu vou voltando para esse daqui se for o caso, tá? Aí ele quer saber o quanto de energia vai ser liberado na queima do etino, que eu já coloquei a fórmula aqui, que é o C2H4, é líquido. O etino é o gás, é o acetileno, que é utilizado em maçarico para fazer as soldas e coisas do tipo. Vamos lá. Aí, olha só, eu tenho o C2, eu preciso então da entalpia do C2H4, a entalpia do CO2 e a entalpia do H2O. O do O2 eu não preciso. Por quê? Porque o O2 é uma substância simples. E a gente tem nas condições padrão que a entalpia de formação dessas substâncias vale zero. Então, nem preciso colocar aqui na conta. Então, a primeira coisa, e aí só trazendo o que foi levantado, eu tenho que balancear a equação. Normalmente ela está balanceada, mas aqui eu quis fazer com vocês só para lembrar alguns. Então aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, é essa ordem que eu vou usar para balancear. Então ele quer que eu queimar 1 mol de etino. Então aqui tem que ser 1 por regra, tá bom? E aí, vamos lá, ó. Eu tenho 2 átomos de carbono vezes 1 dão 2. Então aqui eu preciso colocar 2 na frente do CO2 para eu ter a quantidade de carbono respectiva. Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio vezes 1, 4. Aqui já tem 2, então eu só coloco 2 aqui na frente, tá bom? E por último, falta acertar os oxigênios. Não precisa, mas vamos fazer bonitinho, ó. Então aqui eu tenho 1 vezes 2, 2 átomos. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então aqui eu coloco o número 3 na frente e tenho 6 átomos de oxigênio. Não vai fazer diferença porque a entalpia do oxigênio vale zero. Mas vamos lá. Então ele pede que para calcular o ΔH dessa reação aqui, né, ela é padronizada, então eu posso botar a bolinha aqui em cima, que é padrão. Né? Entalpia padrão de combustão do etino. Então eu preciso fazer a entalpia, o somatório da entalpia padrão de formação dos produtos. Deixa eu só copiar isso aqui, que aí adianta ao nosso lado. Beleza. Vamos então pegar esses valores. Só que eu vou escrever primeiro assim, olha. Quem são os produtos da reação? Quem são os produtos dessa reação? É o CO2 e o H2O, correto? Só que a formação de CO2 é para 1 mol. Então tem que fazer 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO2. Vou olhar aqui na tabela, tá?
E aí, o do CO2, cadê? CO2 menos 393,5. Então, você vai fazer 2 vezes menos... Aí, vou ter que olhar de novo, que eu já esqueci. 393,5. 393,5. Mais, porque é somatório, não é isto? 2 vezes agora a entalpia de formação da água, porque são os produtos primeiro, beleza? A entalpia de formação da água, aqui é água gasosa, mas eu vou ter que alterar, porque não é padrão, então é líquido. Maravilha. Água líquida, a formação de água líquida, menos 285,83. Menos 285,83. Menos, já esqueci. Nossa Senhora. 285,83. 285,83. Pronto. Tenho que fazer o somatório. Só um instante, Fernanda, que eu já te respondo. Fernanda, não poderia fazer C2H4 do outro lado? Sim, ele vai fazer agora, Fernanda. Por quê? Porque os reagentes vêm no final da conta, tá vendo? E o C2H4 é reagente. Então ele tem que ser a subtração final. Aqui eu tenho um mol de C2H4. Agora vamos consultar aqui o C2H4. Aqui, ó, C2... Não. Oh, Jesus, eu botei C2H4. Fiz errado. Peraí. Vamos com etino. Aqui tá errado. Tá? É C2H2. É bom que eu corrijo junto com vocês, tá? Então, ó. C2H2, ó. C2H2, a entalpia é mais 226,73. Mais 226,73. Mais... Ih, já esqueci. 226,73. Aí não tem jeito, tá, seres humanos? É sempre com a calculadora em mãos. E aí vocês... É verdade. Desculpa, Fernanda, você está certa. Não, tá certo. Continua sendo 2. Aqui é que vai ter que ser 1. Então aqui eu vou ter que tirar esse 2 e multiplicar por 1. O oxigênio não faz diferença. Tá? Mas vou acertar aqui mesmo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então aqui seria 2,5. Maravilha, porque o oxigênio não interfere. Eu poderia botar o oxigênio aqui? Poderia, mas a entalpia do oxigênio é zero, padronizada como zero. Agora vocês podem fazer a conta. Vou fazer a minha aqui para adiantar nosso lado e tentar chegar ao resultado. Então, ó, eu botei aí os parênteses, inclusive para quem usa calculadora científica, tá? 2 vezes menos 393,5 mais menos 285,83 menos 226,73. Eu já tenho uma resposta aqui. Vou esperar vocês me escreverem aí qual foi o valor que vocês encontraram. Procurando a calculadora. Ai, 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 ui, ui. Já estou deixando salvo aqui no vídeo e para vocês copiarem aí depois os números dos exercícios da apostila para fazer, tá? Exercícios do volume 6, página 22 e 23, questões da 1 a número 3. E aí eu vou salvar depois a questão e mandar para quem está sem apostila. Maravilha? Você pode ir resolvendo pela apostila, mas depois vocês fazem. Provavelmente essa aqui vai ser a atividade da semana, o deverzinho de casa, beleza?
Já acharam algum valor aí? Vou até refazer aqui para ver se dá bonitinho, hein? Ponto 5 mais... Você pode reescrever a questão, tá? E fazendo os cálculos devagarzinho, sem problema nenhum. 285,83 menos 326,73. Então, eu achei o mesmo. Risa, é um pouquinho maior esse ΔH, tá? Você multiplicou esse aqui por 2. Você inverteu esse sinal? Porque esse aqui, ó, isso tudo vai ficar negativo, tá, gente? Ó, esse termo continua negativo, esse termo continua negativo, e esse aqui, ó, tirando esse 1 da frente, ó, vai ficar menos vezes menos mais, esse termo passa a ser negativo. Então, isso aqui fica menos 283, tá? E aqui vai ficar 2 vezes menos 393. Se você fizer direitinho, não, Fernanda, o meu valor deu um valor negativo um pouco maior ainda. O meu deu menos 1.299,56 e a gente está usando kilojoule, né? Então é kilojoule. Opa, joule. Depois vocês vão refazer com calma e aí vocês vão chegando na resposta. Não se esqueçam de anotar aí os exercícios que são para ser feitos, tá? Do volume 6, página 22 e 23, a questão número 1, número 2, número 1, a número 2 até a número 3, tá? E aí vocês vão fazendo, na aula da semana que vem a gente volta corrigindo esses exercícios e trabalhando algumas outras coisinhas aí, tá? Olha só, eu sei que o tempo urge, mas a gente vai fazer só mais um probleminha que caiu na Universidade Federal do Ceará, o S, né? Aqui ele está falando, olha só, hein, gente, que a gasolina utilizada atualmente no Brasil, ela é constituída de vários hidrocarbonetos e de álcool anidro, cujo percentual máximo é de 25%. Isso aqui é apenas uma informação, que a gasolina que a gente compra, a gente não, né? As pessoas que levam carro para abastecer, elas utilizam gasolina que é uma mistura com álcool a 25% em média. Então 25% é álcool, 75% é gasolina, tá? Que é para baratear o preço, deixar o preço mais acessível para as pessoas. E aí ele está considerando que a gasolina que é comprada, ela é limpa, ou seja, ela é pura, constituída apenas desse composto aqui, ó, 2,3,4 trimetilpentano, tá? Nossa, professor, Deus me livre. Aí, cuja combustão completa produz CO2 e H2O e tem como valor de entalpia, né, a combustão desse composto aqui, menos 5.069 kJ por mol. E aí ele me deu a entalpia do gás carbônico, me deu a entalpia da água de formação e ele quer que a gente descubra a entalpia de formação do octano mencionado. Aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Esse aqui, de novo, é a fórmula do ΔH, que a gente vai utilizar para calcular. O octano é o C8H18. E a gasolina, ela é sólida, líquida ou gasosa? Eu perguntei e já botei no quadro, né? Que bonito. Tá bom. É líquida, certo? Então deixa eu botar aqui subscrito. Maravilha. Então aqui, ó, C8H18 líquido, tudo subscrito. Isso. Mais O2, que é gasoso. E aí, como produto, eu tenho o CO2, também gasoso, mais H2O. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, que aqui a água é líquida. E esse líquido, que é a gasolina, é um líquido volátil ou não? Sim é o que, Tarcísio?
Ele é volátil, não é isso? O que significa dizer que ele é um líquido volátil? Vamos falar bonitinho aí. Baixo ponto de ebulição. Então, se ele tem baixo ponto de ebulição, evapora mais rápido. Sim. E quanto à pressão de vapor dele? É alta ou é baixa? Alta pressão de vapor, não é isso? Então, se a pressão de vapor passa a ser a pressão atmosférica, esse líquido vai evaporar facilmente. Inclusive, a gasolina não é somente para baratear, é para fazer uma mistura, uma solução, que aqui não é aquosa, mas é uma solução em que aumenta as interações e dificulta a evaporação. Vocês já são craques nisso, beleza? Então, aqui agora, ele quer que a gente descubra a entalpia de formação dessa substância, que não foi dada. Beleza? Então, ó, vou balancear. Deixei um aqui. Então, são 8 carbonos, coloco 8 aqui. São 18 hidrogênios, coloco 9 aqui. E o oxigênio não importa. Vou botar X porque vai ser zero. E aí ele não vai interferir no nosso problema. Correto? Que a entalpia de formação do oxigênio é zero. Mas vamos fazer bonitinho. 8 vezes 2, 16. Mais 9, 25. Então aqui teriam que ter 12,5 mols de oxigênio. Tá certo? Lembre-se, o oxigênio é uma substância simples e nas condições padrão de formação foi definido como zero. Já vou terminar. Vou montar a questão aqui e vocês vão terminar... Ups, volta. Vão terminar ela depois. Então vamos começar a montar isso aqui, tá? Olha só, eu não vou botar valores ainda. Eu vou botar as coisinhas que vão ajudar a gente. Então, ó, eu começo sempre com os produtos, correto? Então, ó, meus produtos são 8 mols. São 8 mols de CO2. Então, são 8 vezes a entalpia para 1 mol do CO2 mais 9 vezes a entalpia padrão de formação do H2O menos, cadê? A entalpia padrão de formação do C8H18, tá certo? Deixa eu diminuir, botar no subscrito, que aí fica mais fácil. Para quem não sabia, funciona, filho. E aí a gente faz aqui, deixa eu fazer assim, ó, também, que é melhor. Isso. Pronto. Tem que tentar ser perfeito. Beleza, então, o problema me deu valores do CO2, da água e esse ΔH aqui. Ele quer que a gente descubra esse termo, beleza? Então, vou começar a substituir. Ó, o ΔH de combustão, ele me deu, cadê? A combustão tem valor de menos 5.069. Então, ó, menos 5.069 igual 8 vezes a entalpia de formação do gás carbônico, que ele deu que a formação de gás carbônico é menos 393,5. Você coloca aqui de novo, mais 9 vezes a entalpia de formação da água. A entalpia de formação da água, menos 241,82. E aqui você coloca de novo o valor. Ai, professor, vai ficar embolado, porque aqui tem menos e aqui tem... Então tá, você já inverte aqui ó, também se quiser. Ó, bota negativo e tira esse sinal daqui. Não faz diferença nenhuma. Menos esse ΔH aqui, que é o que a gente quer descobrir no problema. E aí é uma questão de operação matemática, certo? Eu vou deixar essa questão do jeito que está aqui agora para vocês copiarem ou resolverem no caderno. Então pode deixar que isso aqui vai ser salvo, né? E a gente vai postar lá no site da escola.
E aí na semana que vem a gente volta exatamente nesse ponto aqui para resolver algumas questões, beleza? Quem quiser aproveita e dá print também, não tem problema nenhum, certo? Vou voltar a lembrar aqui, aliás, minto. Terminar, parar a gravação.